O Marçal vai agora, o quê? Tentar convencer alguém como eu, que ele é um cara do nosso time, do nosso lado, e que tá junto com o Sabará, e que, portanto, é isso mesmo, tem que ser assim, depois de trocar figurinha com bolos, fazer bolinha trocada, com simpatia, não cola mais. Se o Lula, aqui no Brasil, realizou esse ato esvaziado na Esprada dos Ministérios e no Palácio do Planalto, Trump convidou Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para sua posse agora no dia 20 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu o convite do atual presidente eleito dos Estados Unidos para a cerimônia que vai ocorrer na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, e a aproximação entre os dois líderes reflete uma aliança conservadora internacional, lembrando que também foram convidados personalidades como o presidente argentino Javier Milei e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Eduardo Bolsonaro foi responsável pela articulação desse convite, então eu já pergunto para o nosso Yankee de plantão, Rodrigo Constantino, que sinal é esse que o Trump está dando para a política brasileira, ignorando sumariamente o atual mandatário Lula e convidando aquilo que para metade de Brasília, ou até quase toda Brasília, é considerado um pária, mas que para boa parte do Brasil é um político com toda a legitimidade do mundo. Cauti, é um sinal tão forte que a única analogia que eu consigo pensar de sopetão assim é aquele símbolo do Batman quando joga lá em Gotham City, né, para avisar que está na hora de vir o herói. É muito forte isso, não é protocolar. É importante as pessoas entenderem que o presidente americano não chama nem mesmo tantos assim chefes de Estado. Estados Unidos é Estados Unidos, né? A turma sabe que é líder aqui, né? E não é de praxe. Agora, chamar um ex-chefe de Estado, isso demonstra claramente a amizade pessoal que o Trump tem com o Jair Bolsonaro, a articulação muito bem sucedida que o filho, deputado Eduardo Bolsonaro, tem feito, e o sinal político disso. Olha, as coisas mudaram, os ventos de mudança são muito fortes, já derrubaram o Justin Timberlake, o Trudeau, o Bieber, eu nunca lembro quem é quem, mas também ali basta um sopro, né? Porque é muito delicado, enfim, mas voa longe só com um ventinho, mas já caiu, primeiro-ministro canadense que está agora levando mitada do Elon Musk, porque diz que o Canadá nunca vai ser anexado aos Estados Unidos e tudo, e ele virou e falou assim, girl, garota, você não comanda mais o país, fica quieto, sua opinião não vale mais de nada. Então está sendo humilhado de tudo que é lado já, o filho bastardo de Fidel Castro, pelo menos do ponto de vista ideológico, e o sinal é muito claro. O Alexandre de Moraes pode, claro, negar o pedido que a defesa de Bolsonaro já fez para ter acesso ao passaporte, que está confiscado, né? Acho que é um estágio melhor do que o meu, acho que eu sou mais perigoso que o Bolsonaro, o meu está cancelado, e ele pode negar, claro, mas se ele negar, como é que fica? Ele está deixando de mandar o Bolsonaro ir lá para a posse do Trump. O Trump não vai gostar muito disso. Então já vem um clima de retaliação, de enfrentamento, e o Alexandre de Moraes vai dobrando a aposta, vai agora partir para cima da meta do Zuckerberg, quer dizer, vai abrir muitas frentes de batalha, isso não vai acabar muito bem para ele não, hein? Pois é, né? Vamos dar uma olhada também no print do Eduardo Bolsonaro, que explicou como foi feita essa articulação, né? Eduardo Bolsonaro, que provavelmente estará nesse evento, e ele postou, né, nas redes sociais essa questão, né, melhor, o Jair Bolsonaro postou um agradecimento ao seu filho, né, deputado federal Eduardo Bolsonaro, por aquilo que ele definiu, abre aspas, excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald J. Trump, fecha aspas. E Bolsonaro informou que o seu advogado, o Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes um pedido para reaver o seu passaporte e então poder participar desta cerimônia de posse. Fabi Barroso, jurista de plantão, que vai sempre tirar nossas dúvidas sobre as legalidades ou as ilegalidades cometidas por nossas cortes superiores. Aonde está escrito no Código Penal ou de Processo Penal brasileiro que é possível retirar um passaporte
para uma pessoa como o presidente Bolsonaro ou como o nosso Rodrigo Constantino e não lhe devolver, mesmo não tendo nenhum tipo de risco para a incolumidade pública, como é o caso? Bom, para responder isso, eu teria que ler a lei, né, Alexandre de Moraes, mas realmente, pelo direito, ele tem o passaporte recolhido atualmente, o presidente Bolsonaro, por conta do indiciamento, né? Ele tem o indiciamento, a gente sabe lá que a PGR está com todos os assessores tentando ver como vai, né, formalizar essa denúncia, e não é questão do que eu quero, do que eu gosto e do que eu acho, porque senão seria só feita a justiça mesmo, só se pregaria o que está na lei, mas muito provavelmente o ministro Alexandre de Moraes não deve liberar o presidente Bolsonaro nesta viagem, né? Tanto que já estão se articulando para ir o próprio Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, o que para nós vai nos deixar bastante, assim, bem magoados, né? Porque, primeiro, não existe realmente nenhuma situação que exija esse tipo de conduta, né? O presidente Bolsonaro tem tudo aqui, todos os vínculos, e não tem por que não fazer essa viagem, uma viagem que, como o Rodrigo Constantino explicou, nós sentimos ainda honrados, né, pelo Trump ter essa consideração pelo Jair Bolsonaro, por sua família, mandar esse convite não é apenas para a cerimônia, mas também para o jantar e etc. Ou seja, convidou para a festinha. Essa sim é a festinha da democracia. E o super democrata, né, o ministro Alexandre de Moraes, que está dizendo hoje que, as empresas aí de tecnologia, as redes sociais vão ter que cumprir a lei, eu dou graças a Deus, ministro, é isso que eu espero. Artigo 19 do Código do Marco Civil da Internet é um deles, né, que o senhor mesmo podia cumprir. Então, assim sendo, não se trata mais de direito, é pura politicagem. E aí a gente vai ver, né, muita gente fala assim, o ministro Alexandre de Moraes vai peitar? A gente vai, só que ele tem coragem, ou falta ausência de medo, não sei qual que é a dele nesse sentido, mas não existe essa autocontenção, a não ser que venha algo assim surreal e uma ordem que a gente desconheça. Mas olhando para o cenário de hoje, por exemplo, né, ele estava muito confortável ao lado do presidente Lula, e sabemos que o Lula sequer vai mandar o vice, né, porque o vice-presidente Alckmin, ele só serve para ir festinhas deste nível no Irã. Vai mandar o embaixador, assim como vai fazer na Venezuela. Ou seja, para o Lula, os Estados Unidos têm o mesmo peso da Venezuela. Gente, olha o absurdo. Não vejo a hora que esse governo acabe. Pois eu vou pedir para o Décio também, eu vou pegar esse gancho da Fabi, né? Porque no mesmo dia em que Lula não foi convidado e Bolsonaro sim para a posse do Trump, Lula decidiu enviar uma representação oficial do Estado brasileiro, ou seja, a embaixadora do Brasil na Venezuela, para participar da cerimônia de posse de uma eleição roubada lá na Venezuela. Aconteceu meados do ano passado, sendo que sequer os outros países da América Latina, até mesmo de esquerda, como o Chile, né, como o presidente Boric, vão enviar uma representação, muito menos participar, né? Então, Nácio, eu queria te perguntar, o que isso simboliza, né? Ou seja, o Bolsonaro impedido de ir na posse do Trump e o Lula enviando um representante do Estado brasileiro para chancelar uma eleição fraudada na Venezuela. Olha, é aquilo que a gente sempre fala aqui no Bradock, existe um eixo do mal, e infelizmente a representatividade do Brasil, não o Brasil, a gente acaba cometendo esse erro, né? O Brasil, não o Brasil, aquele que representa o governo brasileiro está vinculado a esse eixo do mal. E a consideração que o Trump tem por Bolsonaro é enorme. Afinal de contas, Bolsonaro foi uma grande liderança do mundo enquanto esteve na presidência da República dos Estados Unidos, ou do Brasil. Bolsonaro, na presidência da República do Brasil, trabalhou em prol da liberdade, lutou para que tivéssemos um pouco mais de civilidade, reduziu a criminalidade, combateu o narcotráfico. Eu fico observando, né, a preocupação acerca dos atos antidemocráticos, a necessidade de se criar um registro histórico de gente perigosa. E o André do Rap já foi preso? Já foi encontrado? O fotógrafo Tiago, que pediu para traficantes de droga baixarem o som da festa que faziam na porta de sua casa e foi assassinado. Pai, irmão, filho, assassinado.
E aí, qual é a preocupação acerca dos seus assassinos? Tem alguma coisa muito estranha no Brasil. Essas pessoas podem ficar soltas, inclusive parricidas, infanticidas. O caso do Leandro Boldrini, eliminou a vida, agora está fazendo residência. E se bobear, poderia ir na posse, mas o Bolsonaro não pode. Eu acho que é assim. O que está acontecendo no Brasil é que países alinhados com esse tipo de mentalidade criminosa e nada democrática se juntam nos seus eventos. E aqueles que professam a verdadeira democracia, o republicanismo, a liberdade de expressão, a civilidade, a garantia de que todos têm o direito de lutar pela sua felicidade, pela sua prosperidade, os que defendem essas pautas se unem também. Só que aí muitas vezes acontece esse tipo de situação que está acontecendo no Brasil. Não temos uma democracia. E o convite é muito bom, e a negativa também, porque teremos um registro histórico desse tempo tenebroso que vivemos. Pois é, né? E também será um sinal para os Estados Unidos, alguém com certeza não vai passar despercebido, né? Que o Bolsonaro foi impedido de ir até os Estados Unidos. Aguardemos os próximos capítulos desse novo mandato do presidente Trump. Agora, voltando para o Brasil também, quem vai querer virar presidente da República em 2026 é Pablo Marçal, que anunciou a sua pré-candidatura à presidência para 2026, essa figura polêmica nas redes sociais, promete uma campanha baseada em inovação e gestão empresarial. Ele estaria negociando uma aliança com o sertanejo Gustavo Lima. Partido, provavelmente será o mesmo da candidatura aqui na Prefeitura de São Paulo, o PRTB. E aí eu volto a falar com o nosso Darcio, porque você é político, né? Você atua lá em Vitória, no Espírito Santo, e essa candidatura, você acha que tem a capacidade de mudar o jogo da política brasileira, como quase foi em São Paulo? Lembrando que Pablo Marçal quase chegou no segundo turno em São Paulo por pouquíssimos votos, na final das contas foi o Boulos para o segundo turno, mas quanto uma eventual candidatura Marçal, Gustavo Lima, poderia desembaralhar as cartas da política brasileira, na sua opinião? Não pode desembaralhar carta nenhuma, ao contrário. Acho que pode embaralhar mais, porque tem muitos eleitores que estão absolutamente perdidos no campo conservador, com a perspectiva de termos uma situação onde o Bolsonaro não disputaria a eleição. Nesse momento, Bolsonaro é o maior líder, não é que é da direita, não. Ele é o maior líder político em atividade no Brasil. Ele simboliza um sentimento de liberdade, ele simboliza um sentimento de brasilidade, ele simboliza um sentimento de pensamento conservador, que é isso que representa todos esses que se juntam por meio do cristianismo, por meio da defesa da família, por meio da defesa de um sistema de segurança que garanta que o cidadão possa ir e vir, entre outros. E aí, a gente tem personagens que muitas vezes usam da política para fazer promoção para diversos fins. É óbvio que eu não estou falando aqui, não estou jogando uma indireta. Quem acompanha o Bradock Show sabe que eu não sou um homem de indiretas. Não estou falando aqui do Pablo Marçal, que fez uma disputa digna lá em São Paulo, teve suas falhas, apresentou um tal laudo, né, que na verdade agora, né, todo mundo descobriu que era um laudo falso. Porém, essa quantidade de pessoas do meio artístico que de repente passam a utilizar a arena política que ganhou a atenção da população, isso não ajuda em absolutamente nada sob o ponto de vista de termos aí um horizonte de perspectiva do que pode acontecer em 2026. Mas olha, ele tem mais de 35 anos, é nativo brasileiro, ele tem direito de falar que quer concorrer. Todo mundo nessas condições tem total direito de dizer que quer concorrer. O que eu acho que o campo conservador precisa é de pensar nos projetos e nas tragédias que estão acontecendo agora.
Então, na hora que esses personagens começarem a apresentar os dados do atual governo, eu não tenho visto eles apontando os problemas do Brasil, o buraco em que o Brasil está sendo enfiado. Na hora que essas pessoas começarem a apresentar os problemas e as soluções, aí eu vou começar a olhar com um pouco mais de atenção para o desejo de aparecer com essa pauta. Carlos Cauti. Carlo Cauti. Pois é. Desculpa. Imagina, eu queria dizer embaralhar, saiu um desembaralhar nas cartas. Fabi, falando um pouco da questão jurídica também, porque o Dácio justamente lembrou para a gente da questão do episódio que ocorreu no último dia da campanha eleitoral, ou seja, esse laudo falso, né, que foi, afinal de contas, era falso mesmo, publicado nas redes sociais de Pablo Marçal. Na sua opinião, isso poderia levar a uma inelegibilidade de Marçal e, então, frustrar essas ambições presidenciais, ou até 2026 ainda tem muito tempo pela frente? Tem muito tempo pela frente. Eu não sei como está essa ação especificamente, mas essa ação já estava aí no TRE daqui de São Paulo. E realmente, né, houve mesmo a apresentação de um documento falso, foi laudado, realmente não tenho o que dizer. Né, os erros do Pablo Marçal foram deles mesmo. Ele tentou, né, terceirizar os erros, dizendo que era uma equipe, mas não importa, gente. Se foi ele uma equipe, foi a campanha dele e aconteceu. Eu tenho até receio de falar, porque para nós aqui em São Paulo foi bem desgastante essa campanha municipal, bem desgastante mesmo, gente. Né, o péssimo nível, as brigas desnecessárias, divisões que tivemos entre pessoas que se gostam, que eu estou falando de pessoas normais e comuns que não ganham nada com a eleição, a não ser a gestão, né, e os cargos que você tem que votar. Então, foi complicado, tá? Eu tenho até me dá aquele negócio de preguiça de pensar. Mas você colocou de um jeito, eu colocar de outro, Cauti. Eu vejo assim, ele ficou em terceiro lugar aqui em São Paulo. Terceiro lugar. Não conseguiu ir para o segundo turno. Não conseguiu vencer o Boulos. Sendo assim, é essa a realidade, tá? Isso eu já estou dizendo, por quê? Porque ele vai continuar no PRTB. Hoje a nota foi oficial do partido, então PRTB, um partido pequeno, e a gente sabe como funcionam essas coisas. É impossível ele ganhar? Não, não é impossível. O próprio presidente Bolsonaro foi um outsider naquele momento da eleição de 2018. Mas, né, querer repetir essa fórmula, já tendo se desgastado, porque para mim ele se desgastou aqui na campanha de São Paulo, e já querendo o cargo máximo aí da República, é um tanto controverso. Mas para não gerar polêmicas desnecessárias, mas eu já deixo minha opinião cravada aqui. Esse tema vai ser cansativo para nós, porque a gente tem 2025 inteiro e 2026 inteiro, né, que precisa ser falado outras coisas, outras pautas. Então, Pablo Marçal, sossega no teu canto um pouquinho e deixa a gente aqui puxar as pautas que o Brasil merece, né, toda assim, levantar a bola mesmo, como, por exemplo, essas prisões ilegais, a questão lá da Receita Federal, né, que agora tem parlamentar que já está entrando com ações contra aquela normativa, os altos preços das coisas. Dá um tempo, gente. Os caciques partidários também. Dá um tempinho aí para nós. O povo quer falar de coisa que importa realmente para o povo. Desculpe-me, não é eleição em 2026. Pois é, Rodrigo, eu queria te perguntar uma questão mais, vamos dizer assim, ideológico-política, porque a gente está vendo o Pablo Marçal, o Gustavo Lima, não é a primeira vez que grandes nomes do show business, né? No caso do Marçal é um coach, mas é um ex-coach no caso, mas o Silvio Santos no passado, entre outros, tentaram aventuras presidenciais. Quanto que essas pessoas são preparadas, até ideologicamente prontas e com uma visão clara, né, do futuro da nação para governar um país, e quanto poderiam ser um problema para o futuro, caso eleitos, né? Lembrando que Ronald Reagan era um ex-ator de Hollywood, né? Era um ex-astro de Hollywood, mas nem sempre isso é sinônimo de bom governo, não? O que você acha? O Reagan, ele muitos anos ali atuou, né, nos sindicatos, em Hollywood e tudo, ele tinha uma experiência política, digamos assim. Eu não acho que a pessoa precisa ter um pedigree ideológico, ter lido
Russell Kirk, Hayek, Mises, Chesterton e Roger Scruton para ser candidato a nada, né? Liderança, mesmo na política, é algo que precisa contagiar o povo com algumas ideias simples e bem embaladas e saber depois delegar, né? O próprio Bolsonaro, que era político de carreira, mas outsider dentro dos esquemas, digamos assim, de Brasília e tudo, ele venceu como um outsider. E depois ele soube delegar a pessoas competentes, sem sacanagens, sem dividir ministérios em feudos e ter a governabilidade da forma que o Lula está fazendo, e mostrou bons resultados, se mostrou um bom líder político. Então eu não acho que precise ter esse currículo, assim, porque isso às vezes é uma visão também meio já da casta tecnocrata que quer governar, né? Política é diferente disso. Ele precisa depois saber qual é a bússola política, ideológica, moral que ele vai usar para apontar para o norte certo, delegar e fazer um bom governo. Eu acho que o Marçal está surfando numa onda que ele percebeu aí que tem um espaço para outsider. O próprio fenômeno do Bolsonaro foi, em parte, isso, mas como o Bolsonaro teve que, de alguma forma, se adaptar à nova realidade do país, na leitura do Marçal ficou um espaço para alguém que ainda se venda como outsider mesmo, né? Por exemplo, na disputa de São Paulo, o Bolsonaro acabou optando por apoiar o Ricardo Nunes, que todo mundo sabe que é um típico tucano, alguém do sistema, né? Não é um outsider, certamente, não é um conservador tampouco. Então, o Pablo Marçal vislumbrou esse potencial ali em São Paulo e fez um ensaio. Ele foi bem, ele conseguiu 28%, ele enganou muita gente. Alguns, ele não necessariamente enganou, o público acha que enganou, mas alguns adotaram a postura que eu adotei, repetindo, olha, eu não sei qual é a do cara, pode ser um tiro no escuro, parece meio fanfarrão, mas está falando das coisas certas. Se ele realmente for nessa direção, talvez seja melhor dar uma chance a alguém assim do que um tucano, mesmo apoiado por Bolsonaro, mesmo com um vice decente, que é o caso do Coronel Mello. Foi essa a minha postura desde o início. Alguns acharam que eu virei um Marsalete por conta disso, mas isso não é o que importa. Mesmo os que se encantaram um pouquinho ou resolveram dar o benefício da dúvida pelo que ele estava dizendo e pela forma que ele estava agindo com a mídia e tudo, essa turma acordou, porque digamos que o Pablo Marçal foi bem até os 44 do segundo tempo, mas ele nos 45 do segundo tempo fez um gol contra ridículo. Ele divulgou um negócio falso sobre o Boulos, ele não foi sequer para o segundo turno, apesar de ter embolado tudo ali aos 28%, 29% cada um, não é pouca coisa para alguém que veio de fora sem estrutura partidária, mas aí ele deixou o pior para o final. Ele foi lá e convidou o Boulos para uma live e se mostrou realmente um oportunista sem bússola, um fanfarrão, um coach que só quer se dar bem com essa história. Então, o Marx dizia, né? A história se repete como farsa. O Marçal vai agora, o quê? Tentar convencer alguém como eu que ele é um cara do nosso time, do nosso lado, e que está junto com o Sabará, e que, portanto, é isso mesmo, tem que ser assim, depois de trocar figurinha com Boulos, fazer bolinha trocada, com simpatia, não cola mais. Não cola mais. Então, meu conselho para o Marçal é que ele continue fazendo o que ele faz, né? Usando as redes sociais e a política como instrumento para ganhar mais dinheiro e ficar mais famoso. Mas presidir o país, acho que ele não vai, não. Pois é, né? Se não anda suficiente a cadeirada, o que jogou a pá de cal foi esta live com o Boulos, né? Antes de passar para a próxima pauta, eu queria continuar com o nosso Rodrigo Constantino para falar do desastre econômico brasileiro, que está, até os bancos internacionais estão atentos a isso. Eu queria chamar alguém mensagem no Superchat do Luiz Teles, que está perguntando, vou jogar para nossos comentaristas uma frase cada um, telegráficos, que preciso chamar o comercial. Vocês veem alguma chance do Trump oferecer asilo político ao Jair Bolsonaro? Será que não é esta a intenção desse convite?
Consta, Fabi e Darcio, uma frase cada um consta. O que você acha? Não, não é isso, e o Bolsonaro não aceitaria. Vai o quê? Ganhar um passaporte americano para ir e se asilar nos Estados Unidos. O Bolsonaro não faria isso com o capital político que ele tem imenso ainda no Brasil. Fabi, respondendo ao nosso seguidor Luiz Teles, tem risco, tem possibilidade de asilo para o Bolsonaro? Eu bato o martelo que o Bolsonaro não vai fazer isso, e também aí não faz nem sentido, né? O Trump está convidando pela cerimônia em si, e não precisa disso, gente, calma. Mas se precisar, a gente não sabe, mas no momento não. Darcio, sua opinião? Acompanho o relator Rodrigo Constantino, mas é um excelente sinal de que isso eventualmente possa acontecer se a ditadura recrudescer. Vamos ver então o que vai acontecer. Lembrando que o presidente Bolsonaro foi na posse de Javier Milei no final de 2023, quando seu passaporte já havia sido retirado. Ele foi lá com o RG, porque com o Mercosul não precisa de documento de passaporte para ir do Brasil até a Argentina, e voltou para o Brasil, então não pediu asilo político para o país vizinho. A ver então o que vai acontecer.